Você já se sentiu pequeno demais? Como se o que você tem a oferecer fosse apenas uma gota no oceano, insuficiente para fazer qualquer diferença real. Essa sensação é mais comum do que imaginamos. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo, porque a mensagem de hoje pode transformar a maneira como você enxerga o seu valor e o seu potencial. Vamos abrir nossas Bíblias ou nossos corações para o Evangelho de João, capítulo 6. A cena é familiar para muitos. Uma multidão imensa, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, segue Jesus. Eles estão famintos, não apenas de pão, mas da palavra e da presença do Mestre. O sol está se pondo, a hora vai avançando e a preocupação começa a surgir entre os discípulos. Jesus, que sempre sabe o que fazer, testa Filipe perguntando: onde compraremos pão para todos estes comerem? A resposta de Filipe é puramente humana, lógica e pessimista. Ele calcula que nem 200 denários, o salário de quase um ano de trabalho, seriam suficientes para dar um pedacinho de pão a cada um. A matemática simplesmente não fecha. A necessidade é esmagadora. É nesse momento de impasse que outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, entra em cena. Ele se aproxima de Jesus e diz algo que quase soa como um pedido de desculpas. Ele diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vamos parar um pouco nessa frase. O que é isto para tanta gente? Você consegue ouvir o eco da nossa própria voz nessa pergunta? O que são os meus poucos talentos diante de um mundo tão quebrado? O que é o meu tempo limitado diante de tantas urgências? O que são os meus recursos escassos diante de tanta necessidade? O que é a minha pequena fé diante de montanhas de problemas? André expressa perfeitamente a nossa lógica humana. Ele vê a realidade. 5 pães de cevada, o pão dos pobres e 2 peixinhos. Provavelmente o lanche modesto de um jovem generoso. Diante de milhares de bocas famintas, aquilo era, de fato, matematicamente insignificante. Era ridículo, era quase nada. Mas é aqui que a história muda completamente. O foco sai da nossa limitação e se volta para o poder ilimitado de Cristo. O milagre não estava escondido na quantidade do pão. O segredo não estava nos recursos disponíveis. O poder da multiplicação não veio do menino ou de André. O milagre estava na disposição de entregar o pouco nas mãos de Jesus. Aquele jovem, cujo nome nem sabemos, não se apegou ao seu lanche. Ele poderia ter pensado: é pouco, não vai dar para nada, então vou comer sozinho. Mas ele entregou, ele confiou, ele deu o que tinha. E Jesus pegou aquele pouco, deu graças e o impossível aconteceu. Aquele pouco, abençoado por Jesus, alimentou a multidão. E não foi uma porção mínima. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, saciados. E o mais impressionante, depois de todos estarem fartos, Jesus manda recolher os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. E eles encheram 12 cestos. O que era quase nada se tornou mais do que suficiente, com uma abundância que superou a necessidade inicial. Agora, traga essa história para a sua vida. O que é o seu pouco? Talvez seja um talento que você acha mediano, uma habilidade que parece comum. Talvez seja o seu tempo, espremido entre trabalho, família e tantas outras obrigações. Talvez sejam seus recursos financeiros, que mal dão para o mês. Talvez seja até mesmo a sua dor, a sua fraqueza, os seus problemas, que você acha que são pequenos demais para Deus se importar. Nós temos a tendência de avaliar o que temos em nossas mãos com a mesma régua de André. O que é isto para tanto? Nós olhamos para a imensidão do desafio e desprezamos o que temos para oferecer. Hesitamos, guardamos para nós, com medo de que seja inútil ou insuficiente. Mas a lição poderosa da multiplicação dos pães e peixes é esta:
Deus não precisa da nossa abundância. Ele pede a nossa disponibilidade. Ele não olha para a quantidade do que entregamos, mas para a atitude do nosso coração ao entregar. Quando você entrega o seu pouco nas mãos de Jesus, Ele o santifica, o abençoa e o multiplica de formas que você não pode sequer imaginar. O seu tempo entregue a Ele pode impactar uma vida para a eternidade. A sua palavra de encorajamento, que parece pequena, pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. A sua oferta, por menor que seja, pode sustentar uma obra que alcançará nações. A sua história de superação, entregue a Ele, pode ser a luz que guiará outros no meio da escuridão. O milagre não está em você ter muito para dar. O milagre acontece quando você dá tudo o que você tem, mesmo que pareça pouco. É sobre rendição, não sobre capacidade. É sobre confiança, não sobre recursos. Qual é o seu pouco hoje? Qual é aquela área da sua vida, aquele talento, aquele recurso ou até mesmo aquela dor que você tem segurado com força, achando que não serve para nada, que é insignificante demais para Deus usar? Você tem hesitado em entregá-lo, pensando como André: o que é isto para tanto? Eu quero te encorajar hoje a mudar a sua perspectiva. Não despreze o que está em suas mãos. Não minimize o que Deus te deu. Pare de olhar para o tamanho da multidão e olhe para o tamanho do Deus que você serve. Aquele jovem não sabia que seu pequeno lanche entraria para a história como parte de um dos maiores milagres de Jesus. Ele simplesmente deu. Entregue hoje os seus 5 pães e 2 peixes. Entregue o seu tempo, seus dons, seus sonhos, suas finanças, suas preocupações. Entregue o seu pouco nas mãos do Mestre. Confie que Ele sabe exatamente o que fazer. Ele não vai desperdiçar. Ele vai tomar, vai dar graças e vai multiplicar para cumprir o seu propósito e para revelar a sua glória através da sua vida. Prepare-se para ver a abundância de Deus fluir a partir da sua entrega. Prepare-se para ver vidas sendo alimentadas e saciadas e para testemunhar as sobras que provam o poder superabundante do nosso Senhor. O seu pouco nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o seu pouco é valioso para Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas reflexões. Que Deus te abençoe e te mostre o poder da sua entrega. Até a próxima.